Bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre o nosso dia a dia na área de P+R na CETESB. É um conceito talvez não muito conhecido, ou talvez não muito conhecido por esse nome. Então a gente vai tentar mostrar a relação da P+R com a parte de água, principalmente na questão de conservação e reuso. Ele não quer colaborar, mas eu vou conseguir. Bom, o que seria P+L? Não sei se todo mundo conhece esse conceito, se não conhece, se vocês estão ambientados com isso. P+L seria o apelido carinhoso de produção mais limpa. E eu não quero me ater muito a definições, eu queria passar principalmente o conceito de P+L. Então, uma das definições mais comuns que a gente tem seria o quê? A aplicação contínua, tá, de uma estratégia ambiental preventiva que pode ser aplicada a processos, produtos e serviços, né, de modo a melhorar a eficiência global, tá, e diminuir riscos à saúde e ao meio ambiente. Saúde humana e meio ambiente. Do que eu gostaria de passar a P+L, o que eu acho que é principal, acima do ponto da definição, é a questão do caráter preventivo, ou seja, ao contrário das ações de controle ou de fim de tubo, a intenção é evitar a geração ou minimizar ao máximo. Tá? Tem também o caráter da melhoria contínua, então não são ações isoladas, é uma proposta de ação continuada. E é abrangente e bastante flexível, já que pode ser aplicada a processos, serviços e produtos. Tá? E basicamente o que a gente pode dizer da P+L é que a filosofia é, primeiramente, reduzir, né, ou deixar de gerar, né, influentes ou resíduos, seja lá o que for, emissões atmosféricas. Se não houver maneira de deixar de gerar, pelo menos gerar alguma coisa que possa ser reusada ou reciclada, tá? E, na pior das hipóteses, que seja adequadamente destinado. Em relação à água, eu peguei uma definição bem básica do que é água e quero ilustrar um pouco essa definição. Então, seria o quê? Um líquido composto de hidrogênio e oxigênio, né? sem cor, cheiro ou sabor, transparente em seu estado de pureza, como a gente pode perceber pelas fotos. Pasmem, aqui embaixo havia ou houve uma época água, né? Isso é o rio Tietê, com aquela espuma toda. Não sei em que época essa foto foi feita. Tá? E diante disso, a gente começa a se questionar em relação à disponibilidade desse recurso, já que ele é tão essencial à nossa vida e à exerção das nossas atividades. Então, essa figura é mais ou menos conhecida dos nossos tempos de colégio, de ginásio, seja lá o que for. Né? Então, a questão da distribuição da água no mundo, sabemos que grande parte do planeta é composto por água, só que não exatamente da forma que nós gostaríamos que estivesse disponível e limpa e potável. Né? Então, a gente vai ter o que, praticamente? Dos 2,5% de água doce, a gente vai ter mais ou menos essa distribuição. 69% em geleiras ou cobertura permanente de neve, 30% água doce subterrânea, que foi agora falado bastante, né? Aliás, muito boa palestra, obrigado pela aula. 0,3% de água doce em rios e lagos, água superficial, e 0,9% em outros tipos de disposição. A distribuição da água no mundo segue mais ou menos essa configuração hoje. Né? Então, a gente pode ver aí que na área vermelha, que é o que corresponde à área
de disponibilidade catastroficamente baixa, coincidentemente a área dos maiores conflitos, né, que já começaram a ocorrer também por conta da água. Felizmente, a nossa situação é tranquilíssima. Nós estamos numa situação de disponibilidade muito alta. De acordo com o que a gente percebe aí também, né, em termos mundiais, também nossa situação é, digamos assim, tranquila, né? Temos quase a mesma disponibilidade aí da Europa, então não há preocupação, teoricamente. Em relação ao continente americano, melhor ainda, né? Ou seja, não há problema, não temos com que nos preocupar, né? Ou pelo menos não teríamos se essa água tivesse bem distribuída, né? Mas o que a gente verifica é exatamente o quê? Que onde a gente tem um maior índice populacional, a gente tem a menor disponibilidade hídrica, tá? Ou seja, a gente vai precisar fazer alguma coisa, tá? Pela classificação da ONU, a gente tem esses dados, né, de disponibilidade abundante, correta, pobre e crítica. Tá? No Brasil, na média do Brasil, nós temos uma situação excelente, né? Lembro bem que não fosse a má distribuição. Tá? Em Pernambuco, por exemplo, a situação está ótima. Na bacia do Piracicaba, já fica bem ruim, e na Doca do Tietê, muito pior. Tá? E justamente é onde a gente chegou, porque a região metropolitana de São Paulo. Como eu disse, São Paulo não poderia ser diferente, a distribuição também não está favorável a gente, né? Então, hoje, o que a gente encontra na região metropolitana é essa questão aqui, esse vermelhinho, né? Então, a gente já está, a demanda já está bem acima da oferta. E para 2020 a situação vai ficar um pouco pior. Claro, se nada for feito, né? E essa questão da má distribuição favorece o quê? Me propicia o desequilíbrio entre a oferta e a demanda desse recurso. Tá? E o que pode ser feito? De que maneira a gente pode agir para evitar que isso tome proporções catastróficas? Já que não está tão longe, né? Bom, então uma alternativa seria cobrar pelo uso da água. Ótimo. Resolve. Cobrar água resolve. Primeiro, é relativamente barato, né? Segundo, você tem aquela situação, por exemplo, num prédio de apartamentos, né? Então você tem uma conta única rateada entre os condôminos. Aquela pessoa que passa o dia todo fora e é obrigada a pagar o mesmo valor da pessoa que tem uma família imensa e passa o dia todo dentro de casa, vai pensar, poxa, eu estou pagando, eu vou usar mesmo, né? Então não tem aquela cultura de não, é um recurso finito. Não, eu vou usar porque eu paguei por isso. É a mesma história da conta mínima, né, que é imposta. Por exemplo, se você tem um imóvel desocupado, existe um valor mínimo de conta a ser paga mensalmente, de água e esgoto, mesmo que não seja consumida uma gota. Então, na cabeça da pessoa, o que acontece? Eu paguei, é meu, eu vou usar. Nem que a pessoa fique o dia inteiro apertando a senhora. Né? E isso ocorre mesmo, a gente está cansado de saber. Então, uma outra alternativa, qual seria? Já que a região metropolitana utilizou os recursos das bacias mais próximas, o que a gente poderia fazer? Podia avançar e reverter. Reverter das bacias não tão próximas, tá? Seria viável? Eu acho